caminhada. Queria te convidar para abrir sua Bíblia em Marcos, no capítulo, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao 33. Quero falar nessa manhã sobre lares como uma fonte de milagres, amém? Você pode repetir comigo? Lares como uma fonte de milagres. A sua casa é uma fonte de milagres. Deus te chamou para fazer da sua casa uma fonte de milagres. E é isso que nós cremos como igreja, como povo de Deus, e é isso que nós temos experimentado. Marcos capítulo 1, 29 a 33 diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou a mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, ó Deus, por esse dia, por mais esta manhã. Nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Fale conosco, meu Pai, mais uma vez nessa manhã. Preencha mesmo, meu Deus, o nosso coração com teu Espírito Santo, Senhor. Toma espaço, Senhor, em cada coração, ó Deus. Que esta palavra possa ser como uma semente poderosa, Senhor. Trazendo mesmo, Pai querido, frutificação em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém. É interessante que Spurgeon, um dos príncipes dos pregadores, ele vai dizer sobre esse texto, que nós temos à nossa frente aqui, um começo modesto, mas um final grandioso. Quando nós olhamos para o texto, é algo que parece pequeno, algo simples, mas ao final nós vemos que é algo muito grandioso, feito por Deus naquela família. E pouco antes da cena que lemos aqui, que acabamos de ler, nós sabemos que o homem foi chamado para ser discípulo de Jesus, e em seguida ele chama outro, e daí a pouco eles vão para a casa que residem, levam o Senhor Jesus para lá, e essa casa é abençoada por ele. Logo toda a cidade agitada, com tudo que estava acontecendo ali, vão também para essa casa, e eles procuram o mestre diante da grande fama dele, que correu ali em toda Cafarnaum. E muitas vezes nós ficamos pensando, o que eu posso fazer de impactante para minha casa ser uma fonte de bênçãos, para que a minha vida seja mesmo, que eu seja mesmo um canal de bênção na vida das pessoas. Eu lembro que logo no início da minha conversão, eu ficava querendo fazer coisas extraordinárias para Deus. Eu queria achar de alguma forma, me doando. Eu vinha para tudo que tinha aqui na igreja, todos os cultos, e participei de tudo que eu podia, tentando dar o máximo para Deus. E isso foi extraordinário, isso foi muito importante. Confesso para os irmãos que desde aquela data, da minha conversão até hoje, eu nunca perdi o meu primeiro amor pelo Senhor Jesus. Eu ainda o amo como no início da minha caminhada. Isso não mudou em nada em meu coração. Talvez nesse ponto foi muito importante, toda essa busca. Mas eu descobri que nós não precisamos de fazer muita coisa, e nós não precisamos de muitas coisas para que possamos ser um grande canal de bênção. Nós precisamos apenas de pedir a Deus que Ele faça de nós segundo o propósito dEle. Ou seja, que nós sejamos dEle. Você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa se dispor, se colocar mesmo aos pés do Senhor e confiar nele. A casa de Pedro, provavelmente, nós olhamos aqui, de Simão, era uma casa, provavelmente uma casa modesta. Não era uma mansão. Eles eram pescadores, André e seu irmão, e André e Pedro, irmãos, e também os outros dois irmãos, Tiago e João. Acredita-se que esses dois grupos de irmãos eram sócios numa empresa de pescaria, talvez tinha ali uns 3 barcos, não tinham uma grande casa, não tinham uma grande fortuna, não tinham nada de muito especial lá, não eram doutores da lei, mas o texto diz que é lá que Jesus estava e foi com eles.
Spurgeon vai dizer que a casa de Pedro, provavelmente, o que tinha de título na parede era uma rede de pescaria. Ele não tinha lá muitos títulos, ele não tinha nada lá, nenhuma credencial que talvez nós pensamos precisar ter em nossa casa para que Jesus possa fazer parte da nossa vida, para que nós possamos ser instrumentos nas mãos dele. Não tinha nada disso de tão importante ali. Mas é nessa casa, e é esse homem simples, esse pescador, que a Bíblia vai dizer que um dia se assentaria com o Senhor no trono, na glória, e que seria aquele que julgaria junto com eles as 12 tribos de Israel. Uma coisa começou simples, querido, pequena. Nós vamos ver isso em Mateus 19, 27 e 28. Você vai ver essa história de o Senhor Jesus falando para ele que eles assentariam com ele na glória para julgar as 12 tribos de Israel. Eu fico pensando o que nos espera, né, Rafael, na glória. Mas até lá, né, o que nós podemos e devemos fazer aqui na nossa terra? Naquela simples casa, Jesus achou por bem se revelar a eles. A Bíblia, ele sabia que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é um Deus presente, que ele se manifestaria naquela casa. Pedro não tinha ainda noção nenhuma da bênção que acabara de atravessar os portais da sua casa. Você tem noção, querido, quando você entra na sua casa com essa Bíblia assim, debaixo do seu braço, você passa debaixo do portal da sua casa, quando você abre isso lá dentro da sua casa, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Você abre as escrituras sagradas, lê e começa a profetizar sobre a sua família. Você lê e vê que Deus está falando com você. Você lê e sabe que Jesus se faz presente ali, falando com você, o autor presente lá na sua casa. Qual o livro que o autor está presente na sua casa todo dia? Esse aqui, o autor acompanha essa mensagem. Então Deus quer fazer de nossas casas como a casa de Obed-Edom. Nós sabemos que quando a arca da aliança ficou na casa de Obed-Edom por uns dias, tudo que eles faziam prosperava. Quando a arca estava na casa de Obed-Edom, tudo que ele fazia prosperava e eles eram abençoados. Fiquei lembrando de Zaqueu. Nós olhamos Zaqueu em cima de uma árvore, tentando ver Jesus, talvez por uma simples curiosidade, mas foi naquele dia que Jesus disse que ficaria na casa dele, que Jesus ia estar na casa dele. Nós sabemos que ao passar por aquele portal daquela casa, sem Jesus falar nada, o coração daquele homem começou a ser transformado. Ele começou a dizer que se devia a alguém, ele ia restituir 4 vezes mais, que ele ia dividir as suas posses com os mais necessitados, simplesmente, Arlindo, porque Jesus entrou na casa dele. E depois que ele faz isso tudo, Jesus vai dizer: hoje houve salvação nessa casa. É isso, querido, que Deus tem para mim e para a sua família, amém? Salvação. Ele só quer passar pelo portal da sua casa. Ele passando pelo portal das nossas casas, querido, as nossas vidas são transformadas. Deus quer fazer de nossas casas, então, como a casa desses homens. Jesus não se importa se você mora numa casa simples, ou se você mora numa grande mansão. A ideia dele é usar as duas, amém? A ideia dele, independente de onde você mora, onde você esteja, ele tem o desejo de entrar debaixo do teto da sua casa e levar o tesouro mais precioso que você pode encontrar na sua vida, que é o Espírito Santo. Você não pode encontrar nada mais precioso do que isso na sua caminhada. Você não pode ganhar nada mais precioso do que isso durante a sua labuta do dia a dia, na sua correria do dia a dia. A presença dele é a maior riqueza, e a riqueza que vai impactar a sua casa, a sua família, e vai impactar todos aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos pensar então como tudo isso aconteceu. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, no versículo 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João
e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o mestre. Achamos o mestre, achamos o Messias. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, ou Pedro. É interessante, querido. Você não precisa de fazer muito esforço para apresentar alguém para Jesus. E não precisa de ficar muito preocupado, porque todas as vezes que você levar alguém para Jesus, você precisa ter no seu coração que Jesus o conhece muito mais do que você. Você é Pedro, Simão, filho de João. Jesus sabe quem é seu pai. Jesus sabe de onde você veio, as suas dificuldades. Jesus conhece o seu coração. Jesus sabe porque quando você era uma figura informe no ventre da sua mãe, Ele já tinha planejado todos os seus dias, cada um deles. Ele já tinha um propósito específico para a sua vida. E quando você traz alguém para Jesus, você tem que ter essa convicção. Deus já o conhece. Agora Ele precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso. Agora Ele precisa conhecer Jesus. Isso facilita a nossa vida. Quando você abre a sua casa para ser um canal de bênção, você não tem que ficar muito preocupado com o que você precisa fazer. Essa pessoa precisa entrar na presença do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos aqui foi a conversão de André. Uma vez que esse rapaz se converte, Arlindo, ele fica doido para que os outros conheçam Jesus. Não foi assim com a gente? Querido, quando eu me converti logo no início, eu passava pelo calçadão, eu passava pela rua assim, eu ficava, meu Deus, será que esse aqui é convertido ou não? Eu ficava imaginando as pessoas, como não foi cantada a música aqui, como se elas tivessem literalmente como um vale de ossos secos. Isso me incomodava, isso me constrangia, isso me deixava triste, isso me fazia vir aqui para a igreja e orar e clamar por essa cidade. Isso não mudou nada em meu coração. Muitas vezes nós olhamos, nós estamos no nosso trabalho e nem nos damos conta que nossos irmãos estão verdadeiramente mortos espiritualmente. E nós não estamos nem aí, vamos vivendo a nossa vida, porque nós estamos bem. Isso precisa chocar, isso precisa de trazer um confronto ao nosso coração. E por isso é muito importante, querido, que você que já conhece a palavra, talvez você está aqui hoje, ouvindo pela primeira vez falar sobre Jesus, você veio no lugar certo, você passou pelo portal daquela porta ali, Jesus se faz presente aqui e está aqui para transformar e mudar a sua vida, a vida da sua família, a história da sua família e de todos aqueles à sua volta. Muita atenção, querido, com sua família. Esses dias eu estava pensando sobre isso, nós que já temos desfrutado da presença de Deus, cuidado, não relaxe, querido, cuidado, né? não se distraia, não deixe que o mundo se distraia. Tem um texto muito interessante, né? Em Cantares, capítulo 2, versículo 15, eu até falei aqui para os jovens esses dias, escrito por Salomão, provavelmente, ele vai dizer assim: peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. É muito interessante isso, querido. Ele está falando assim, pega esses pequenos animaizinhos, as nossas vinhas estão em flor. Se eles comerem essas flores, nós não teremos frutos. Eles vão matar o futuro no presente. O futuro vai ser morto se eles comerem as flores. Pais, fique atento com seus filhos. Continue orando, continue clamando, continue pregando para ele, continue insistindo. Não desista dele, porque o diabo, ele quer matar o futuro no presente. E ele adentra nas nossas casas de várias formas, televisão, internet, tentando desconstruir tudo aquilo que um dia Deus sonhou e planejou para a vida deles. Já ouviu falar de cupim? Cuidado com os cupins. Falei isso com as meninas também um dia desses, com os meninos aqui dos jovens. Cuidado com os cupins. Lá perto de casa tinha uma árvore gigantesca, Lauro, gigante. Um dia nós chegamos lá, ela tinha caído. Fomos descobrir, Maurinho, cupim. Cupim é um bichinho desse tamanhozinho assim, sorrateiro, sem fazer muito barulho. Derrubou aquela grande árvore, querido. Cuidado com a sua vida espiritual. Fica firme com Jesus. Procure estar junto a pessoas
que estão fervendo, queimando por Jesus. Essas pessoas que você precisa estar junto, e não aqueles que tentam te desconstruir. É interessante que a igreja de Laodiceia, o Senhor vai dizer que estava embrulhando o estômago dele. Que coisa terrível. A figura é de um estômago embrulhado a ponto de vomitar. É Deus olhando para uma igreja morna. Como é que está a sua situação? Como é que você tem vivido? O que você tem experimentado? Quantas pessoas têm desfrutado dessa bênção que você tem e que ainda você não falou para ela? É interessante, querido, que é muito perigoso da gente caminhar como o povo de Israel no passado. Deus sempre tem o seu remanescente. Deus, os planos dele não podem ser frustrados. Essa imagem que nós estamos falando de Pedro, de André, de Tiago, essa presença de Jesus na casa de Pedro, nós só estamos falando sobre isso porque um dia Deus Todo-Poderoso, em toda a história narrada no Antigo Testamento, Deus agiu pontualmente para trazer o seu povo de volta à sua presença. Nós olhamos, talvez tenha alguém aqui se sentindo assim, um tempo que o povo se desviou do Senhor, eles começaram, as raposinhas da vinha começaram a atacar lá as vinhas, e eles foram deixando, e quando eles assustaram, eles já estavam completamente comprometidos espiritualmente, ao ponto de serem levados cativos para a Babilônia. Havia ali um juízo de Deus sobre a nação de Israel, né? Uma outra hora a gente pode falar mais em detalhes. E é interessante que às margens do rio da Babilônia, em Salmo 37, de 1 a 4, eles vão dizer assim: nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderias entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Querido, cuidado, muito cuidado. O que nós fazemos hoje reflete amanhã. O que nós estamos colhendo hoje, plantamos ontem, mas para colher amanhã você precisa plantar hoje. Você não vive a vida inteira da colheita de outrora. Esses homens se esqueceram. Deus tinha feito uma aliança com Abraão. Deus falou: vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Tudo que vocês precisarem vai ter lá. Lá vai ter paz, lá vai ter comida, lá vai ter chuva na hora certa, lá vai ter plantio, vai ter colheita, a família de vocês vai ser abençoada, vocês vão multiplicar muito, e vocês vão ser muito poderosos, todo mundo vai respeitar vocês, 100 de vocês a botar 10 mil de qualquer outros povos para correr, desde que você mantenha a aliança comigo. E eles quebram essa aliança. Aí nós vamos ver a música que foi cantada aqui hoje, sobre o vale de ossos secos. Eu pedi para eles cantarem. É interessante que Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 a 14, vai nos trazer um panorama desse ambiente. Ezequiel, o homem de Deus, foi um dos que foi levado pela primeira leva de pessoas que foram de Judá cativos na Babilônia. O reino do norte, já há mais de 115 anos aproximadamente, já havia sido levado, o povo de Samaria, e eles já haviam feito uma miscigenação dos povos, eles já estavam misturados, e já havia acabado com aquele povo, com a sua cultura, né, com suas crenças. Agora serviam a outros deuses, sacrificavam seus filhos a Moloque. Agora era outra conversa, aquele povo lá já tinha se dissipado. Mas havia um povo em Judá, e esse povo, depois de 100 anos, 110 anos, 115 anos aproximadamente, esse povo também é levado cativo. E esse texto que eu vou ler agora é a visão de Deus do seu povo, da vida espiritual do seu povo. Aquele povo que se chama pelo meu nome, aquele povo que se diz nação santa, aquele que se diz propriedade exclusiva de Deus. Olha a visão de Deus. Ezequiel, o profeta das visões, Jeremias, o profeta ali chorão, o profeta das lágrimas, esse ficou em Jerusalém.
Mas Ezequiel foi levado cativo, e não foi para o palácio como Daniel e muitos outros, mas ele ficou no acampamento, ele ficou ali no acampamento dos exilados, e à beira ali de um manancial de águas, a Bíblia vai dizer, um pouco antes desse texto, que ele tem uma visão. Ele olha uma nuvem, e logicamente traz em detalhes, mas resumindo, ele vê uma carruagem com o trono de Deus ali. E ele deve ter ficado impactado. O que Deus está fazendo aqui na Babilônia? O que o Senhor está fazendo aqui, enquanto deveria estar lá no templo? E esse mesmo Deus dá uma visão para ele, leva ele até a Babilônia e mostra para ele o templo. Ele começa a ver o templo, o Espírito Santo conduz até lá, e logo na entrada do templo ele vai perceber, vai conseguir ver uma grande estátua de um Deus, e os sacerdotes do Senhor adorando aquele Deus. Ele vai levar ele para dentro do templo, e a situação lá dentro era pior ainda. E Deus mostra para ele uma visão do templo, e esse trono, essa carruagem de Deus, se afastando de Jerusalém. Você já pensou que cena mais triste que essa, querido? Deus se afastando do seu povo? Já pensou Deus se afastando da nossa casa? Que coisa mais triste é essa? E ele é levado, agora, esse povo agora na Babilônia, ele está lá, e Deus vai dar uma visão para ele, lá na Babilônia depois. E esse texto que nós vamos lendo, diz que a mão do Senhor veio sobre ele, e o Espírito Santo levou, e deixou no meio de um vale de ossos secos. Ele vai dizer que aqueles ossos estavam sequíssimos. E ele começou a andar pelo vale, hein, João? A Bíblia diz que ele começou a andar, não sabemos quanto tempo. Ossos ali, talvez de uma família inteira. Ossos sequíssimos, sem vida. Deus estava mostrando para ele a realidade espiritual do povo que se diz o povo de Deus. Esta era a visão que ele estava tendo, de um vale de ossos sequíssimos. O Senhor o fez andar, e ele pôde ver que eram numerosos. Não eram poucos não, eram muitos. Então o Senhor pergunta para ele: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Deus fez uma pergunta para ele. E eu tenho uma pergunta para você, pegando um gancho na pergunta do Senhor. Será que Deus pode restaurar o seu casamento? Será que Deus pode restaurar a sorte do seu filho que está nas drogas? Será que Deus pode mudar a história do seu marido, da sua esposa que anda atolado nos vícios? Será que Deus pode mudar essa sua sequidão? Você que em outros tempos amava o Senhor, mas que numa visão dessa você está mais parecido com esses homens do que com André. Será que Deus pode fazer isso na sua vida, querido? Será que sim? Será que é possível? Será que tem alguma coisa impossível para Deus? Também é uma pergunta. A resposta dele: sim, Senhor Deus. Olha que legal. Sim, Senhor Deus, tu sabes. Fiquei pensando no coração daquele profeta, vendo aquela nação que há mais de um século o Senhor havia alertado: cuidado, cuidado, cuidado com as raposinhas, cuidado, 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 cuidado. Talvez você está aqui tem muito tempo, e você está ouvindo esse cuidado, 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 e não toma posição até hoje. Quanto tempo você vai esperar? Como é que você tem garantia sobre o dia de amanhã? Aqui chegou um tempo que Deus fez-se necessário que esse povo fosse julgado, porque aquela história da vinda de Jesus entrando na casa de Pedro precisava acontecer, porque Jesus entrando na sua casa precisava acontecer, porque Deus precisava que Jesus entrasse na sua vida e da sua família para restaurar a sua família. E Jesus viria
da descendência desse povo que estava aqui como ossos secos. E é interessante que o Senhor vai dizer para ele assim: profetiza para que e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ele falou assim: profetiza. Osso, escuta. Osso, escuta. A minha voz não escuta, não. Mas a palavra de Deus escuta. A minha palavra, a minha voz ninguém escuta. O osso seco não escuta, não. Ah, mas a palavra de Deus, ossos secos escutam. Eu sei que Deus te trouxe aqui hoje e sei que tem gente aqui que está igual um osso seco, espiritualmente falando. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Lance a palavra. E agora o Espírito Santo de Deus vai fazer com que essa palavra, essa semente germine no seu coração. Não adianta nada, querido. A letra mata. Mas essa palavra, acompanhada do Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado em nosso coração, é isso que pode mudar a sua história, a história da sua família. A Bíblia diz assim: eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Quando você está olhando para você está enxergando um osso seco? Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ficou muito claro para mim que existem pessoas assim, vivendo assim, se sentindo assim. Mas ele diz assim: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, os cobrirei de pele, porei em vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele está falando assim: eu não vou fazer isso porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você merece. Mas é para que você saiba que eu sou o Senhor. Por amor ao nome dele, querido, é o que ele faz para conosco. Não porque nós merecemos. Graça purinha. É muito bom entender essas coisas, querido. Porque aí nós começamos a depender dele. Nós sabemos que não tem nada que nós possamos fazer para receber isso. Mas uma vez que nós recebemos isso agora, nós começamos a agir segundo o propósito que ele tem para cada um de nós. E o profeta vai dizer assim: então eu profetizei. E ele enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho, os ossos batiam contra ossos, se juntava cada osso a seu osso. Enquanto ele profetizava, enquanto a palavra é lançada, osso começou a juntar, osso vinha de todo lado, tendões foram crescendo, e o Espírito de Deus virá sobre eles. Ele vai dizer assim: depois que cresceu ossos, carnes, mas ainda não havia neles o Espírito. Um monte de gente, como Adão, antes de receber o fôlego de vida de Deus. Por isso, querido, quando andamos por aí, nós precisamos de pregar o Evangelho, falando ou testemunhando, para que as pessoas possam viver e não ficar aí, né, como mortos espiritualmente falando. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diga ao Espírito: assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé, formaram um exército, um enorme exército. Cada casa, querido, uma igreja. Cada irmão, um ministro, um profeta, um evangelista. Cada vida aqui faz diferença, querido, para essa cidade. A sua vida faz muita diferença para essa cidade, para a sua família. O propósito de Deus é nos transformar num exército para fazermos a vontade dele, querido, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós olhamos para a história que nós estávamos falando,
O que que a graça fez na casa de Pedro? A sogra de Simão estava de cama. Mateus capítulo 1, 30, 35. A Bíblia diz que Jesus entrou lá e a sogra dele estava de cama com febre. E logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-lo. Que coisa extraordinária. Parece que tinha muita gente naquela casa, mas a anfitriã estava doente. André converteu, chamou seu irmão Pedro. Agora levou Jesus para a casa deles e agora Jesus cura a sogra dele. E agora Jesus naquela casa, eles desfrutando da presença do Mestre, do poder de Deus agindo naquela casa. Eu fiquei pensando, você tem algum problema na sua casa, alguma enfermidade, que você está achando que Jesus não pode resolver? Por que você duvida tanto dele? Por que duvidamos tanto do Senhor Jesus? Por que logo corremos atrás do médico e não oramos e clamamos a Ele, que se faz presente conosco, para curar, para restaurar a nossa família, por mais que Ele use os médicos? Por que nós não procuramos os presbíteros da igreja? Olha que interessante, você precisa aprender isso. Tiago capítulo 5, 13 e 15. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Doença de tudo quanto é tipo, da alma, doenças físicas. Chame os presbíteros da igreja, esses façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Por que, querido, nós desprezamos tanto a palavra de Deus? Porque nós não desfrutamos disso? Quantas vezes nós já vimos esse texto ser aplicado por pessoas comuns como nós, aqui, e as pessoas serem curadas? Vou te dizer que talvez centenas de vezes eu já vi. De tudo quanto é sorte de enfermidade, principalmente doenças na mente, na alma, arrastada por décadas, por séculos. Séculos não, por décadas. Ninguém vai viver mais de um século. Por décadas, né? Durante uma vida toda. E as pessoas precisando de respirar em paz, sabendo que tem um Deus que pode curar, perdoar todas as feridas, né? Trazer cura na alma através de perdão, de liberar perdão, mas também de perdoar. Não deixe Satanás obter vantagem sobre você, convencendo a manter seus problemas, pecados, longe do Senhor, querido. Não deixa Satanás fazer isso na sua vida, não. Toma posição, reaja. Qual é o problema em sua casa? Como pode Jesus entrar em minha casa? Talvez você está pensando assim, você não sabe de nada. Talvez as mulheres aí, você não conhece meu marido. Ou o marido, você não conhece a minha esposa. Como é que eu vou levar Jesus lá para casa? Lá é um inferno. Talvez você está pensando assim. Querido, ó, palavra e Espírito Santo. Profetize e a vida voltará. Vale de osso seco. Osso seco não escuta gente não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele escuta. A palavra de Deus, ele escuta. Aí ele vive. A Bíblia diz lá, ele reviver. Vai trazer a vida novamente naquele povo de Deus que estava. Como esperar que o Senhor nos abençoe? Gostaríamos muito de ter uma reunião, uma célula na nossa casa. E é verdade. Pensando em anfitrião, mas você pode participar de uma outra casa. Você pode ser canal de bênção em uma outra casa, até que a sua casa se torne um canal de bênção, amém? Eu já cansei de falar aqui, lá em casa já teve célula, querido. E eu tinha falado que foi há 15 anos atrás, mas eu enganei. Foi há mais de 20 anos atrás, já tinha célula lá, João. Eu só não participava, mas já tinha. Deus já havia entrado no nosso lar. A minha filhinha está ali, a Mariana ali, ó. Ela era bem novinha, né? Já tinha célula na nossa casa. Eu ainda não participava.
E desde a minha conversão para cá, aí que eu comecei a desfrutar, né, Arlindo? Arlindo foi um dos primeiros, Tatão que gosta de falar, dos primeiros clientes lá da nossa célula. Arlindo, né, foi um dos primeiros, né, da primeira leva de irmãos que nós começamos juntos lá, todos nós, novos convertidos. Arlindo foi um dos que chegou lá conosco, e foi assim, né, passamos momentos extraordinários lá. Eu não sei qual é o problema, mas a solução para a sua família é que Jesus precisa de entrar na sua casa. É interessante que depois que Jesus é levado até a casa de Pedro, que o milagre é feito na casa de Pedro, a Bíblia não fala como, mas parece que alguém não segurou a língua e saiu contando para Cafarnaum inteira o que tinha acontecido ali. Fiquei até pensando, será que foi algum médico que estava tratando dela, chegou lá e falou: ué, mulher foi curada, febre não some de uma hora para outra assim não. Isso aí, Jesus desse jeito vai acabar com a minha clientela? Não sei, né? Alguém contou na cidade, porque o texto vai dizer, Marcos capítulo 1, 32 e 33, à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida na porta da casa de Pedro. Que maravilha! Cidade inteira, querido, na porta da casa de Pedro. Nós queremos esse Jesus aí. E é interessante que a Bíblia vai nos dizer que Jesus atendeu a todo mundo. Eu achei maravilhoso de pensar isso. Fica pensando naquele pai entrando com seu filho ali, enfermo, e voltando com o menino sarado. Fica pensando naquela família, aquela depressão profunda, aquela ansiedade, e volta lá de dentro feliz, vibrando, alegre com Jesus. Endemoniados, possessos. Lembra do gadareno? Aquele homem que ninguém queria estar perto dele. Ele arrebentava correntes, vivia no cemitério. Esse tipo de gente, quando entrou lá, saiu outra pessoa, querido. Saiu vivo. Entrou morto espiritualmente e saiu vivo para viver uma nova vida, uma vida abundante, uma vida que Deus havia planejado para eles ainda quando eles eram figura informe no ventre das suas mães. É isso que Deus tem para cada um de nós. Não foi possível manter aquela notícia escondida, que você não pode deixar escondido. Você não pode reter essa bênção que Deus tem derramado na sua vida. Você precisa de deixar Deus te usar como um canal de bênção. Quem vai fazer o milagre é Ele, querido. Mas Ele vai te dar poder. Não sabemos, né, quem tocou nesse assunto ali, mas o fato é que todas aquelas pessoas saíram dali curadas. E agora, o que podemos falar da casa de Pedro? No início, imaginamos ser uma casa simples, comum, como qualquer uma outra. E agora, querido? Da casa dele havia uma fonte a jorrar, amém? Jorrava uma fonte assim da casa dele, ó, que saciava a sede daquele povo, né? Que saciava a fome espiritual daquele povo. A casa de Pedro agora não era mais a mesma. Falamos que era bem humildezinha. De repente, ela se tornou talvez o maior hospital daquela região. Nós sabemos, querido, que as nossas células, elas atendem muito mais gente, talvez, do que esses hospitais da cidade. Porque o impacto de Jesus na vida de uma família, querido, Ele cura tudo quanto é sorte de doença, enfermidade, doenças psicossociais. Jesus vai transformando, vai purificando, vai lavando com a água, com a palavra de Deus, vai limpando, vai purificando. E é interessante que naquela casa, naquele dia, encontrava o mestre amoroso, o médico dos médicos, no meio de toda aquela gente, curando cada uma delas. Finalizando, a bênção na sua casa começa com você que está aqui hoje. A bênção que Deus tem para a sua casa começa com você que está aqui hoje. Você pensar, meu marido devia estar aqui, meu filho devia estar aqui. Ok, eles precisam estar aqui. Mas ela começa
com você, como começou aqui nessa história que nós contamos com André. Primeiro ser salvo, depois chamado, né? Chamado para a forma mais elevada de vida, aquecido no coração pela presença do Mestre, depois a família, todo o círculo, né? Toda a região. Que você possa fazer nessa noite, nessa manhã, como Ezequiel. E eu vou te dar a oportunidade de fazer isso. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui. Eu vou te dar a oportunidade, querido. Nós vamos ter essa oportunidade nessa manhã. Nós, como igreja, de nos colocarmos diante do Senhor. O Senhor diz assim para Ezequiel: profetiza que a vida vai voltar. Profetiza que os sonhos reviverão. Profetiza. Profetiza. E eu quero te dar a oportunidade de profetizar na vida da sua família nessa manhã. Profetize segundo o que a Bíblia diz. Sabia que nossos filhos são a herança do Senhor? Então você vai profetizar: meus filhos são a herança do Senhor. Você vai continuar dizendo: meus filhos são a herança do Senhor. Você vai continuar profetizando que o Espírito Santo alcance o coração do meu filho, porque ele é herança do Senhor. Você vai profetizar: maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso eu repreendo todo o mal sobre a vida dele em nome de Jesus. Estou te dando umas orientações. Você vai profetizar para que Jesus traga vida em abundância. Porque Jesus falou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é promessa, querido. Então você precisa de começar a profetizar isso. Eu profetizo que a minha colega vai ter vida e vida em abundância. Eu profetizo que meus pais, que meus filhos terão vida e vida em abundância, prosperidade, amor. Você pode dizer: não temas, meu irmão. Não temas, querido. Pode profetizar isso, porque Deus é contigo, amém? Sabia que a mão do Senhor não está encolhida? A mão do Senhor está estendida, querido, para abençoar o seu povo. A mão do Senhor nunca esteve encolhida. A história de Ezequiel, a visão que ele teve, não terminou lá no Vale de Ossos Secos. Deus deu a ele uma nova visão. Deus deu a ele uma visão agora de um templo, muito maior do que o templo que existia naquele tempo em Jerusalém. Gigantesco templo. Deus mostrou para ele aquele templo. E Deus mostrou que traria de volta a nação de Israel. As tribos do norte e as tribos do sul se juntariam com uma única tábuazinha. Deu para ele uma tábuazinha assim, falou: junta aí. Ele falou assim, Deus falou para ele: eu vou fazer assim. Sabemos que ele estava falando de um futuro onde Jesus, quando voltar, Jesus vai voltar para o povo de Israel. Deus ama aquele povo, querido. E ele vai dizer que ele viu aquela carruagem que ele viu saindo de Jerusalém, que ele viu lá na Babilônia. Deus deu para ele a visão que o trono, a carruagem de Deus estava voltando para aquele templo. Deus mostrou para ele e falou: assim é que eu vou fazer. E nós estamos no meio desse tempo, querido. Aquele povo voltou para a Babilônia. A história se passou, Jesus nasceu. Jesus foi sacrificado por nós, ressuscitou, foi assunto aos céus, está no trono, à direita do Pai. Sabemos que Israel, em 1948, uma das promessas que Deus devolveria a terra deles. Isso já foi feito. Nós estamos muito próximos desse tempo, onde o Senhor voltará, onde Jesus voltará e vai restaurar a sorte de Sião. Mas até lá, querido, muitos ainda hão de ser salvos, amém? Na minha família e na sua família, para que nós possamos junto com eles desfrutar
Esse templo dá ideia da Nova Jerusalém. Alguns vão dizer que é o templo literal que será construído lá para o milênio, junto com Cristo, governando, sendo o nosso Rei dos Reis.